Bom dia, boa tarde, boa noite. Chat, eu tô realmente pensando na possibilidade de que na hora que eu for postar esse react no YouTube, colocar no título Cos Pobre do Pedro Loz reage a como você sabe que isso não é um sonho. Porque olha o quão bonito esse homem é e olha o quão feio eu sou, tá ligado? A única semelhança é o cabelo do mesmo tamanho. Bora lá, povo. Eu conheço, quer dizer, algumas explicações que te ajudam a saber se você não tá sonhando e tudo mais, mas deixa eu ouvir ele falar primeiro. Let's go. Já parou pra pensar como sonhar é uma experiência surreal? O nosso cérebro cria literalmente um vídeo. Ele mesmo inventa um roteiro, elabora cenários, mistura personagens e conta uma história 100% original. E não fica só na imaginação, você realmente vê tudo acontecendo e até escuta os diálogos. É uma verdadeira encenação mental, um teatro. Só pra contextualizar rapidinho, eu lembrei de um sonho bem bosta que eu tive ontem, um sonho misturado com um pesadelo. Aí quando acabar o vídeo eu vou contar o que eu lembro do sonho. Fantástico que acontece dentro da nossa própria cabeça. E tudo isso enquanto a gente está dormindo. E para deixar essa viagem ainda mais incrível, ao mesmo tempo em que a nossa mente está elaborando essas imagens, ela também se surpreende com o que está acontecendo. Afinal, a gente não sabe o que vai acontecer na próxima cena, não existem spoilers em um sonho. É como se uma parte do cérebro estivesse contando uma história, enquanto a outra parte do nosso cérebro está assistindo essa história. Ele tá reagindo que nem eu. Somos atores, diretores, espectadores de um filme inédito que nunca mais vai poder ser assistido por ninguém na história da humanidade. Por favor, alguém traz um Oscar pro nosso cérebro. Mas como isso é possível? O pior, eu já contei essa história desse sonho em um vídeo há anos atrás, mas eu tive um sonho no ensino médio que seria um plot perfeito pra uma temporada de Supernatural. Ai, meu Deus do céu. A explicação se chama REM. Perdão, eu precisava muito fazer isso. Eu peguei a piada. Em inglês para Rapid Eye. Posso pegar uma das duas vagas? Pode sim, Andrei. Pode sim, Andrei. Obrigado pelo donate. Movement, ou movimento rápido dos olhos. E ela é uma das duas fases principais do nosso sono. A outra é a NREM, movimento não rápido dos olhos, ou sono de ondas lentas. Bastante criativo. O sono como um todo tem mais etapas, mas que não vão ser tão relevantes para os sonhos. Mas os ciclos de REM e NREM vão se alternando ao longo da noite. Um ciclo completo de sono REM e NREM pode durar entre 1h30 e 2 horas. Mas o sono não REM consome a maior parte desse ciclo. Gente, eu comecei a jogar Pokémon Sleep. O Pokémon Sleep, o Pokémon que você captura Pokémon dormindo. O meu gráfico de sono ficou desse jeito aqui. Não é exatamente isso, mas parecido. Aí eu acordei e falei, velho, tem alguma coisa de errado com o meu sono? Será que o meu sono tá cagado? Será que eu vou precisar de tratamento? Mas pelo visto é padrão. Durar entre 1h30 e 2 horas, mas o sono não REM consome a maior parte desse ciclo. E para entender como essas fases funcionam, vamos a um rápido tutorial de como dormir. Primeiro a gente deita. E aí, para conseguir dormir, a gente precisa literalmente fingir que tá dormindo. A gente fecha os olhos, fica quieto, fica parado e aí do nada o sono vem. A fase NREM começa com a sonolência. Aos poucos a frequência cardíaca diminui, os músculos se relaxam, até que o nosso corpo entra em um sono profundo. Já a fase REM é a hora mais agitada do sono. Como o nome diz, os nossos olhos ficam se mexendo freneticamente por debaixo das pálpebras. E nesse momento a nossa atividade cerebral é quase tão intensa quanto durante o dia quando nós estamos acordados. E eu disse quase. Isso porque, por exemplo, o córtex pré-frontal, que é responsável pelo nosso senso crítico, continua adormecido. E é por isso que você pode ver em um sonho a sua avó montada em um dinossauro voador jogando quadribol em meio às pirâmides do Egito e pensar, ah, sim, normal. Eu não preciso dizer, mas esse tipo de sonho obviamente não faz nenhum sentido. E não é nem pelo dinossauro voador e as pirâmides, nenhuma avó joga quadribol. Mas acontece que nós sonhamos nas duas fases do sono. Na NREM, os sonhos costumam ser mais próximos da realidade que nós conhecemos. Mas é na fase REM que a magia acontece. Oh, no, I said too much. Perdão. Eu não gosto de REM. Nesse momento, os sonhos nem são um criativos pouco. e intensos. E embora eles durem alguns minutos, é nessa hora que dá pra gente conhecer novas pessoas, falar com quem já morreu, ficar invisível, voar pelo mundo, se teletransportar pro futuro, reviver algum momento
traumático do passado, como uma manhã chuvosa de segunda-feira, 20 anos atrás, em que você estava na escola, chamou a professora de mãe sem querer e a turma toda ficou rindo da sua cara. Eu ainda me lembro disso. E falando em escola, que tal aprender uma habilidade nova hoje? Você não precisa dormir e sonhar com a carreira que você sempre quis. Mano, o circuito PM3 ainda o está timing acontecendo. de humor do Pedro, ele é épico, ele é incrível. Ele é incrível. Destacar no mercado digital com certificado de participação e tudo. E o melhor, você vai aprender gratuitamente sobre produto, marketing, negócios e tecnologia. A PM3 faz parte do Grupo Alura, que todos vocês já conhecem, é parceira do canal de longa data. Então é mais um motivo para vocês clicarem no link da descrição e irem agora aproveitar essa oportunidade. E eu obviamente vou pular isso aqui no React, né? né? Depois o que vocês podem fazer agora. Minha mãe sempre me diz isso. Cliquem no link aqui da descrição e vão direto aprender uma habilidade A sua mãe ou a sua professora do ensino fundamental, Pedro? nova para destacar vocês no mercado digital. E uma boa notícia, o cupom do canal especial para vocês vai continuar valendo permanentemente. E em cima deles vocês ainda tem R$500 de desconto, valendo até o dia 4 de setembro. Agora vamos voltar para o mundo dos sonhos. Tudo isso é possível quando estamos nos braços de Morfeu, que é o deus grego dos sonhos. Acontece que a gente só se lembra dos nossos sonhos quando acordamos no meio deles, ou pelo menos poucos minutos depois que eles acabam. O que significa que diariamente você vivencia histórias incríveis e você nunca vai lembrar. Você participa de aventuras épicas e nem faz ideia. É como se existissem vários filmes que você assiste toda noite, mas você jamais vai saber o que aconteceu neles. Moral da história, ninguém mandou dormir no meio da sessão. Mesmo assim, os sonhos dos quais a gente se lembra já nos dão algumas pistas que ajudam a explicar por que eles acontecem. Você, por exemplo, já deve ter percebido que a gente sonha com coisas que ocupam a nossa mente durante o dia. Por isso é tão comum ter sonhos banais, como se você estivesse na escola, no trabalho ou, sei lá, simplesmente mexendo no celular. Geração TikTok. Ou ainda você tem pesadelos com uma prova que tá chegando e você não estudou, ou sei lá, uma tarefa que o seu chefe pediu, ou um filme de terror que você assistiu antes de dormir, se é que você conseguir dormir depois. Mas e aqueles sonhos Eu consigo de boa. aleatórios? A impressão é que o nosso cérebro sorteia numa roleta quem que vai aparecer em qual lugar fazendo o quê, mas pra esses existe todo tipo de explicação. Historicamente, algumas pessoas até atribuíam significados supersticiosos pros sonhos. Alguns registros contam que Calpurnia, esposa do Júlio César, sim, aquele Júlio César, relatou que sonhou que ele seria assassinado logo na noite anterior ao crime de fato acontecer. E mesmo com o alerta da esposa, Júlio César teria seguido em frente e respondido: "Você só deve temer o medo." E morreu. Na Grécia Antiga, o pai da medicina Hipócrates acreditava que os sonhos poderiam trazer indícios precoces de alguma doença. Já para o pai da psicanálise, Sigmund Freud, os sonhos refletem impulsos ligados a conflitos internos que são rejeitados pela consciência. E o Olha as análises. Carl Jung acreditava que os sonhos são uma tentativa de estabelecer uma balança psicológica e equilibrar na nossa mente as situações vividas no mundo real. O fato é que é impossível de decifrar por completo o significado de cada sonho, mas para alguns outros mistérios, a ciência já tem respostas um pouco mais objetivas. Conte-me então. Por exemplo, você certamente já se perguntou se as aranhas sonham. Tá, você talvez não tenha se perguntado isso, mas de qualquer forma, saiba que sim. Um estudo alemão... Mas, eu não tenho aracnofobia. Quer dizer, eu tenho uma leve aracnofobia, mas... tipo, em ambientes controlados como esse, eu não me afeto um tanto. Mas existem pessoas que têm muito forte. Podia ter um avisozinho de uma aranha aparecendo antes, viu? Podia ter tido um avisozinho. recente mostrou que elas têm sono REM igual a gente. E nessas horas o abdômen delas começa a tremer e as patinhas se enrolam e desenrolam. Mas com o que será que uma aranha sonha? E os ratos de laboratório também parecem reviver as memórias dos labirintos que eles atravessaram ao longo do dia enquanto dormem. Até porque eles não têm muitas outras coisas pra sonhar. E aqui cabe uma reflexão importante. Os nossos sonhos são baseados nas nossas experiências. E isso vale pra qualquer animal que sonha. Inclusive, os nossos animais de estimação também. Um estudo mostrou que durante o sono REM, os cachorros podem até se mexer como se estivessem caçando, brigando, pulando e fazendo coisas de cachorro. Tipo sonhando estabelecer a nova ordem mundial através da dominação canina. Né, Planquinho? Mas voltando pros sonhos de seres humanos, tem gente que sonha em preto e branco. É vintage que chama, né? E isso acontece principalmente entre pessoas mais velhas que assistiam a televisão sem cores no passado. Eita! Já as pessoas mais novas, tipo, bem mais novas, como os bebês, eles
também sonham? E a resposta é sim. E inclusive esse é um dos motivos pelos quais eles podem chorar de madrugada. E dá pra entender, né? Afinal, eles fecham os olhos e são teletransportados do nada pra uma outra situação completamente diferente sem ter ideia do que tá acontecendo. É realmente assustador. Ainda mais quando a gente para pra pensar que sonhar é tipo treinar boa explicação, pra morte. tá? Mas o mais curioso é que mesmo antes de nascerem, os bebês já são capazes de sonhar dentro da barriga da mãe. Só não me pergunte com o quê. E outra pergunta comum é se pessoas cegas também sonham. E novamente a resposta é sim. Até mesmo quem nunca enxergou pode sonhar, mas nesse caso os sonhos costumam ser como a vida é quando elas estão acordadas. Ou seja, novamente o sonho é baseado nas suas experiências e na sua percepção da realidade. Mas talvez um dos maiores mistérios sobre o mundo dos sonhos seja outro. Será que é possível escolher com o que a gente vai sonhar? Ou será que é possível controlar o que está acontecendo durante o nosso sonho? Há quem garanta que sim. Eu não consigo, mas em alguns sonhos eu consigo, tipo, eu acordo, eu desperto, percebo que tô sonhando e enquanto eu tô com o olho fechado, o sonho continua. Se eu abrir o olho, o sonho dá uma pausa por alguns segundos, mas se eu fechar o olho de novo e voltar a cochilar naquela parte final do sono, o sono continua no mesmo lugar de onde eu parei, do momento em que eu abri os olhos. E dependendo do sonho, eu não sei quantas vezes eu consigo fazer isso, mas de vez em quando eu consigo. Eu consigo voltar para o início do sonho e recomeçar ele. Mas são alguns sonhos, não são todos que eu consigo fazer isso. Sim, são os estudiosos dos chamados sonhos lúcidos. Talvez o mais famoso deles seja Stephen LaBerge, PhD em psicofisiologia pela Universidade Americana de Stanford. Ele é autor de diversos livros sobre esse assunto e ele é fundador do Instituto da Lucidez, uma organização que se dedica a pesquisar os sonhos lúcidos e ajudar pessoas que querem controlar propriamente enquanto estão dormindo. Inclusive, ele desenvolveu até uma máscara que na época era chamada de Nova Dreamer, que prometia ajudar os usuários a perceber que estão sonhando. A máscara detecta o movimento rápido dos olhos e emite luzes piscantes tão fortes que elas aparecem nos sonhos das pessoas. E essa seria a deixa pro usuário perceber: ah, é aquela luz daquela máscara, então eu tô sonhando. E aí com isso a pessoa pode fazer o que quiser no mundo dos sonhos. Infelizmente, a máscara não está mais à venda, mas os estudiosos dos sonhos lúcidos têm uma técnica para ajudar você a se tornar um onironauta. Lá vai. Esse é o nome dado a quem consegue navegar nos próprios sonhos. E funciona da seguinte maneira: você deve perguntar para si mesmo ao longo do dia várias vezes: eu estou sonhando? E então procurar sinais ao seu redor que indiquem que você está ou não dentro de um sonho. Observe se os objetos parecem reais, se está tudo certo com o seu corpo, se as leis da física estão funcionando. Se você consegue ver a hora. Se torne um hábito. E aí, por ser um hábito, uma hora você talvez faça essa checagem da realidade durante um sonho. E pronto, você vai acabar descobrindo que sim, você está num sonho. Se A técnica é boa, tá? Inception, que no Brasil recebe o nome nada criativo de A Origem, você sabe do que eu estou falando. O personagem, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, tem a habilidade de entrar nos sonhos das pessoas. E para ele próprio saber se está no mundo real ou nos sonhos, ele roda um peãozinho de brinquedo. Quando o peão para de rodar em algum momento, é sinal de que a física está funcionando normalmente. Afinal, peões param de rodar na vida real. Mas quando o peão fica rodando para sempre, mundo dos sonhos. O universo dos sonhos serve de inspiração para artistas das mais diversas formas. O diretor James Cameron teve num sonho a ideia que levou ele ao Exterminador do Futuro. A escritora Mary Shelley sonhou com um monstro que viria a ser o Frankenstein. E Paul McCartney conta que a melodia de Yesterday veio para ele pronta durante um sonho. E esses são alguns exemplos de que até quando parece essa que do Paul McCartney eu não sabia. A fantástica máquina do corpo humano continua trabalhando. Isso é um forte indício de que o nosso cérebro é capaz de coisas que nem ele mesmo conseguiria imaginar que são possíveis. E de que nós podemos ser brilhantes mesmo quando estamos dormindo. E é por isso que eu espero que vocês tenham uma boa noite de sono. Se é que vocês já não estão dormindo. Eu não estou dormindo. Acorda. Certeza que eu não estou dormindo. Até porque se eu estivesse sonhando, eu não estaria sentindo falta de estar num relacionamento que nem eu estou sentindo nesse momento. Né? Quando eu tô em sonho, eu não sinto essa tristeza. Mas, enfim, seguindo. Só pra caso você não conheça a história desse sonho que eu disse pra vocês que eu tive, que seria um plot perfeito pra uma temporada de Supernatural. É o seguinte, no plot desse meu sonho, lá de anos atrás, isso era na época que eu assistia muito Supernatural ainda, tá? Eu acho que é por causa disso, até mesmo que eu sonhei com essa parada meio sobrenatural. Nesse plot, nesse sonho que eu tive, o mundo
do nada começou a ficar sombrio, nebuloso, tá ligado? Quase nunca a gente tinha sol. E nisso, do nada, Deus veio falar comigo. Disse que eu era a pessoa escolhida para investigar onde Jesus estava, porque Jesus tinha brigado com Deus, tinha renunciado os seus poderes divinos e tinha voltado para a Terra totalmente anônimo. Ele conseguiu uma forma de esconder a sua presença de Deus. E aí eu era a pessoa escolhida para descobrir onde Jesus estava e salvar o mundo, e com isso salvar o mundo da perdição. E no final do sonho eu descobri que Jesus tinha virado viciado em crack e ele estava numa dessas casas abandonadas de grupos de viciados em drogas. Esse é o plot do sonho que eu tive. E isso acho que foi mais ou menos ali na época que tava passando a 7ª ou foi a 8ª temporada de Supernatural. Eu tive uma experiência de sonho muito lúcida. Um dia acabei pegando no sono de forma consciente, cara, já que eu tive plena consciência de quando eu peguei no sono e fui teletransportado pra um lugar qualquer, eu já tinha passado. Foi muito doido, eu tava confortável na cama e do nada eu tomei um TP. Fiquei tudo confuso e depois de alguns segundos notei que eu tava sonhando. O mais assustador é que estive lúcido até acordar e foi uma experiência traumática. Comecei a ouvir barulhos da vida real e não sabia de onde vinham. Quando acenderam a luz, eu acordei e vi uma escuridão distante vindo na minha direção, mais ou menos na velocidade do som. Como é que você sabe que era a velocidade do som? Aí quando eu me alcançou, eu acordei em pânico. Então, Andrei, esse plot eu já contei em vídeos antigos, mas um sonho que aconteceu comigo ontem. Deus do céu, por favor, que eu não tome flag de direitos autorais por tocar essa música. Calma, eu vou mutar isso aqui pra vocês, pra eu ver o momento certinho da música. Nesse sonho específico, eu estava preso num mundo de zumbis. Mas, tipo, no meu caso, nesse sonho específico, esse sonho se passava no momento do começo do apocalipse zumbi, onde zumbis começavam a tomar conta do mundo. E esse é um dos poucos sonhos que acontece comigo em que eu consigo voltar pro início. Não me pergunte como, eu só penso, quero resetar. Reseta. Zumbis The Walking Dead ou Guerra Mundial Z não tão devagar quanto Walking Dead, mas também não tão rápido quanto Guerra Mundial Z. Os zumbis corriam numa velocidade normal. Mas qual era o contexto? Eu tava em São Paulo, tava caminhando pelo centro de São Paulo, e aí começa a ter os movimentos, tá ligado? Coisas estranhas, não sei o que. Aí, de repente, quando eu notava que quando eu começava a notar alguns zumbis correndo atrás de mim, o mundo ficava em câmera lenta, eu ficava em câmera lenta, os zumbis ficavam em câmera lenta e essa música começava a tocar. Aí eu ficava agoniado, querendo correr, fugir do zumbi. Eu lento, os zumbis lento, mas um pouquinho mais rápidos que eu. Na hora que os zumbis me alcançavam, o sonho resetava. E aí, quando eu percebia de novo que os zumbis estavam correndo atrás de mim, o negócio ficava em câmera lenta e começava a tocar de novo. Velho, eu ri tanto quando eu acordei, velho. Eu ri tanto, mas tanto quando eu acordei. O pior que, tipo, eu não sei porque o meu subconsciente tinha consciência que eu tava sonhando. Eu conseguia despertar na hora que eu quisesse. Se eu tipo, quisesse acabar com um sonho, eu acordava e levantava, tá ligado? Eu já tinha percebido que o sol tava entrando pela janela. Eu percebi que era de manhã, não me pergunte como.
Mas eu fiquei repetindo isso sem parar até cansar, aí eu acordei. Uma vez eu sonhei que eu tava me vendo dormindo em terceira pessoa. Aí eu acordei, mas quando eu acordei eu ainda tava dentro do sonho. Quando eu acordei de verdade, fiquei me questionando se eu tava acordado ou não. Será que é aquele Scooby-Doo que receta? Mano, gente, se vocês nunca viram esse vídeo da creepypasta do Scooby-Doo, assistam, pelo amor de Deus. O sonho já é inacreditável quando o Moreno tava em São Paulo. De Deus, e o pior que eu quero distância dessa cidade, velho. O pior que eu quero muita distância. Depois do que eu passei em março lá em São Paulo, meu Deus do céu. Eu devia ter feito aqui esse conto do Scooby. Eu devia ter feito. Não nego, eu devia ter feito. Foi vacilo meu. Eu errei. Eu fui incompetente, eu fui moleque. Errei, fui moleque. Nossa, velho. Mas, chat, eu já... Mano, eu sonho muito pouco. Mas os sonhos que eu tenho, eu não... Alguns eu não esqueço nunca, velho. Ó a mente do pequeno Padawan, né? Eu tava na 4ª série. Meu Deus, por que eu vou contar esse sonho, velho? Eu tava na 4ª série. E não me pergunte por quê, mas na 4ª série, pros novatos, 5º ano do ensino fundamental, eu era apaixonado pela minha professora. Como já deve ter acontecido com alguns de vocês. Só que aí, o que acontece? Uma semana depois do desfile de 7 de setembro da minha escola, eu sonhei que eu tava num desfile de 7 de setembro. Só que era um desfile de 7 de setembro diferente, que tinha carros de escola de samba. E a professora que eu gostava tava num desses carros de escola de samba, deitada naquela pose do Deadpool, tá ligado? Naquela pose do poço do Deadpool. Só que pelada. Eu tinha 8 anos e eu sonhei isso, cara. Eu tinha 8 fucking anos e eu sonhei com essa desgreta, velho. Eu não conseguia olhar pra mulher por um mês. Fiquei todo tímido toda vez que eu ia pra escola. Não me pergunte porque eu sonhei com isso, mas eu sonhei com isso. Sabia que ia parar no pelada? Velho, eu não sei porque que a minha mente de 8 anos de idade pensava nessas coisas. Mas eu pensei, tá? E o pior eu lembro o nome da professora até hoje. Mas eu não vou falar o nome dessa professora. Eu vou ficar calado. Enfim, você que tá no YouTube, obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Eu fui. Tchau, tchau.